Queridos, separei hoje para a gente falar de IBAN-SP. E por que eu estou separando assim? Separando diferente, né? Separando IBAN e IBAN-SP. Eu acho que é muito melhor a gente fazer dessa forma, porque as provas seguem dessa forma. As bancas, inclusive, IBAN ao redor do Brasil e IBAN-SP, eles têm sites diferentes, eles usam conteúdo programático diferente. Se a gente olha a prova, o padrão também é diferente. Então, por isso que faz muito sentido a gente separar. Então, se você for prestar IBAN-SP, foque em resolver provas que aconteceram em São Paulo. E assim será muito mais assertivo. É o mesmo logo, tudo certinho, né? Mas a gente acaba vendo que muda os sites e acaba mudando tudo isso que eu falei. Conteúdo programático e também o padrão da prova. Hoje eu estou separando aqui para vocês uma análise bem fresquinha. Peguei as provas de 2024, se eu não me engano foram 5 ou 6 provas. E a IBAN-SP favorece muito quem resolve prova. É até uma banca que eu já até falei para os alunos lá no curso, né? Quando eu vou atualizar a resolução, o que mais caiu, a nossa análise, lá eu faço uma análise assim, mas eu descrevo os itens, né? Tudo que foi aparecendo. É uma análise que pouco muda, porque a prova se repete muito parecidinha. Quando vai olhar, vai acrescentar tal item. Não, já tá lá, entenderam? Os itens se repetem muito, por isso que favorece tanto quem realiza bastante provas. Os assuntos, obviamente, a questão não se repete, mas aquele assunto aparece de uma forma diferente muitas vezes. Então tentem fazer o máximo de prova possível. Mas é claro que a IBAN tem esse problema também. Ela não libera as provas no site, então acaba ficando mais difícil o acesso. Então, se você é aluno do curso, lá dentro a gente tem um banco de provas, né? De todas as bancas, inclusive da IBAN, que a gente guarda lá para vocês. E o que a gente pode falar que mais caiu? Veja, não é uma prova difícil, mas é uma prova que favorece quem estuda. Isso é bacana, tá? E o que a gente pode falar que mais caiu? Analisando só as provas de 2024 e quantificando as questões, o primeiro tópico seria saúde pública. E lá dentro, ainda separei, né? O que a gente tem de mais importante? Se eu não me engano, foram assim, 15 questões só de saúde pública, algo assim. E dessas, 10 eram da Lei 8080. Então, essa daqui é o top 1 em 2024. Daí, e por que eu não tô fazendo de 2025? Ainda não teve, né? Senão a gente traria aqui. Depois, o que mais caiu foi o decreto 7508. E teve um pouquinho de PNAB, falando mais da estratégia de saúde da família. Esses são os pontos mais importantes. Segundo, veio materiais dentários. E isso foi algo que foi se modificando. Quando a gente olha a prova de 2023, 2022, não foi tão forte. Mas aqui ele firmou esse padrão. O que mais cai dentro de materiais dentários? E veja, é materiais dentários mesmo, características de materiais, nem estou falando de dentística. E o que mais cai? 2 pontos são extremamente importantes. Cimentos. Então, cimento de ionômero de vidro é o mais famosinho da IBAN-SP. Cimento de fosfato de zinco, óxido de zinco e eugenol. Precisa estudar. E o outro ponto seria materiais de moldagem, que não é tão usual de cair em outras bancas, né? Então, isso é importante. Farmacologia também foi algo que foi mudando. Antes caía mais de anestésio, agora passa a cair mais de farmacologia. E eles gostam muito de cobrar posologia. Grava isso aí. E estomatologia também cai um pouquinho de tudo. Veja, na estrutura da prova, geralmente a gente vai ver a prova da IBAN não é tão longa assim, né? Então a gente vai ver, algumas provas cobram 10, 15, no máximo 20 questões de conhecimento específico. Cai um pouquinho de tudo, né? Não é só isso que eu tô colocando aqui, mas isso é o que a gente pode ver se repetindo em várias provas, tá? E aí, cai um pouquinho de tudo também. Mas o que é muito forte e que se repetiu dessas provas que eu falei, se repetiu em 4 provas, é as lesões que acontecem no paciente HIV. Não pode deixar de estudar. E isso daí já é velho também. Não é de agora que a banca começou a fazer isso. Índices epidemiológicos é outro ponto que é muito característico da IBAN-SP. E aí, ele cobra aqueles índices... Não é só o CPOD, sabe? Ele cobra mais a fundo. Tanto de doença periodontal quanto da cárie. Da doença cárie. Então, tem que estudar todos os diferentes, sabe? A gente vai aproveitar para revisar 2, que foram os que mais foram cobrados nos últimos anos. E ainda a biossegurança tem um ponto específico que eles gostam muito.
aqueles parâmetros que a gente vai usar para esterilização. Isso se repetiu em todas as provas de 2024. Todos esses daqui que eu coloquei, toda a prova apareceu. Então você não pode deixar de estudar. Sempre tem que estudar o edital da forma mais abrangente possível, óbvio, mas estou tentando nortear aqui para vocês aonde vocês precisam começar, aonde vocês precisam focar bastante na revisão, e vocês vão com certeza ver depois dessa aula. E aí eu peço até que vocês que foram beneficiados, assisti essa aula para poder fazer uma prova, depois fez a prova e viu que de fato aconteceu, volta aqui, coloca para mim nos comentários, para me motivar. Coloca lá, caiu mesmo que ela falou, porque vocês vão ver, e segue bastante um padrãozinho. Coloquei 2 bônus aqui, né? Flúor e biossegurança foram quase empatadinhos. E flúor, eles gostam bastante de cobrar, quase toda a prova cai também uma questão falando de concentração dos fluoretos. Coisa fácil, gente, que não dá para errar na prova. E ainda falaria assim para vocês, fica com atenção também e parodontia. Principalmente falando das substâncias auxiliares para controle de biofilme e também falando das doenças agudas. Abscesso, doença necrosante, que eles gostam de perguntar. Separei então uma questão de cada dessa daqui para a gente estudar e tentando diversificar as provas também. Começando com uma questão de SUS. Vamos lá, eu vou ler com vocês e aí vocês me falam quais dessas daqui estão corretas. Depois a gente volta explicando todas elas. Então falava assim, avalie as assertivas a seguir acerca do disposto na Lei 8080/90. No 1 fala, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis a seu pleno exercício. Na 2, os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. E ainda na 3, falava assim, o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições, aqui deveria ser, né? Em instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo poder público, constitui o Sistema Único de Saúde. Quais das 3, ou quantas estão corretas de fato? Coloca aí para mim nos comentários. Para fixar aqui, no primeiro, ele fala assim, a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis a seu pleno exercício. Isso tá falando pra gente no 8080? Sim, vamos lembrar, eu sempre tento lembrar para vocês o contexto que vem o 8080 para a gente entender por que faz sentido ele falar algumas coisas. E sempre gosto de pegar esse textão, trazer para nossa realidade, porque aí quando a gente lê de novo o texto a gente vai lembrar, não, isso é verdadeiro por isso, isso e isso. Não ficar só o texto jogado, sabe? Senão a gente não grava. Então aqui, lembrando do contexto que vem o 8080, ela vem para mostrar para a gente como vai ser o SUS. E é no momento onde acabou de virar na Constituição, né, de 88, a saúde passa a ser um direito de fato. Antes não era, né? Era um direito só previdenciário. Só tinha direito a ter assistência quem contribuía. Por isso que ele precisa trazer essa informação aqui pra gente. Falando assim, a saúde é um direito fundamental. E se é um direito, o Estado tem que prover condições para que, de fato, a saúde chegue nas pessoas. Então, sim, é um direito fundamental e deve o Estado prover essas condições. Vai estar de acordo com o artigo 2º, primeiro está correto. No segundo ele fala assim, vamos traduzir. Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. Vamos até aqui. O que ele está falando? Traduzindo se a saúde do seu país é uma caca, é porque o seu país está organizado como uma caca. Basicamente isso. Se o nosso país tem mais desigualdade, tem baixo acesso aos direitos, né? Tem dificuldade em educação, saneamento, tudo isso acaba se refletindo na saúde. Por isso que ele fala aqui, que os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país. É um país que financeiramente está se importando com os pontos essenciais. Socialmente, todo mundo consegue esse acesso e isso vai se refletir na saúde. Então, até aqui, tá tudo correto. E ainda ele justifica isso pra gente. Ele mostra o porquê que ele tá falando isso. Falando assim, a saúde tem como determinantes, né,
entre os determinantes e condicionantes, ou seja, fatores que influenciam diretamente ou indiretamente para desenvolver a doença, né? Não estar saudável ou estar saudável. E aí ele coloca pra gente tudo isso. Alimentação, moradia, saneamento básico, o ambiente, o lazer, o transporte. Por quê? Porque saúde é o completo bem-estar físico, psíquico e social. Então tudo isso vai estar de fato relacionado direta ou indiretamente. Por isso, se o país não tem essas condições, acaba se refletindo na saúde, certo? Então, bateu esse texto aqui na nossa prova, tá correto. Só para não sobrar dúvidas, copiei aqui, ó, tá de acordo com o nosso artigo 3º, correto. E a 3, o conjunto de ações e serviços de saúde prestado por órgãos e instituições, aqui ele vai falar pra gente, quem compõe o SUS. E basicamente você precisa lembrar o seguinte, tudo que é público. Veja, e não só isso, né? Ele ainda vai falar aqui de alguns diferentes, né? Mas, ó, ele fala aqui, ó, conjunto de ações e serviços prestado por órgãos e instituições públicas, e ele vai trazer federais, estaduais e municipais. Por quê? Porque o nosso sistema é único, então ele precisa mostrar que não importa se a UBS é do municípiozinho lá no fim do mundo, também está compondo o SUS. Tudo compõe o SUS, não importa qual seja a esfera que a gente está falando. Ainda fala de administração direta e indireta. Vamos traduzir. Direta seria eu, Amanda, contratada, concursada de uma determinada prefeitura e eu presto serviço diretamente para eles. Estou numa administração direta. Mas pode ser indireta também. Pode ser que uma empresa me contratou, eu trabalho para essa empresa e essa empresa foi contratada pelo SUS. Por isso que ele fala, pode ter tanto administração direta ou indireta. Lembra disso para sua prova. E ainda as fundações mantidas pelo poder público. Que o que seriam? Seriam aquelas instituições como, por exemplo, Fiocruz, né? Que são mantidas pelo poder público e vão fazer parte do SUS também. Então, aqui, ó, tá correto. Igualzinho tá no nosso artigo 4º. Ou seja, a gente vai ver as 3 alternativas corretas. Gabarito, a alternativa D. E a gente vai ver que na IBAN-SP, os textos tendem a aparecer um pouquinho mais longuinhos quando eu falar de SUS. Já vai se preparando para isso. Estou colocando na ordem, né, que eu tinha colocado lá de importância. Aqui uma de materiais dentários, então. Essa daqui queria que vocês colocassem também, porque esse daqui é o mais cobrado dos materiais dentários dentro da prova da IBAN. Falava assim, ó, pode-se dizer do cimento de ionômero de vidro, ou seja, o que é verdadeiro? Na A, o tipo 2 é indicado para cimentação. B, a redução da relação pó-líquido diminui as propriedades físicas e mecânicas. C, esse tipo de cimento produz uma adesão real à estrutura do dente, sendo que a união à dentina é maior do que ao esmalte. E na D, o tipo 3 é indicado para restaurações estéticas de dentes anteriores. O que vocês colocariam aí? Seguinte, ele está falando dos tipos de CIV. E aí tem um jeito para a gente não errar nunca mais. É só lembrar do Clube Regatas do Flamengo, nessa ordem. E aí a gente vai lembrar. C vai ser o tipo 1, R o tipo 2 e o F o tipo 3. Tipo 1, então, seria C. Ou seja, é indicado para cimentação. Cimentação de coroa, bracket, ponte, seja lá o que for. No 2 é R, ou seja, R de restauração. Tem uma subclassificação que o Philips coloca lá pra gente, né? Que o A seria para quando tem propriedades estéticas e o B é quando ele é reforçado. Mas isso nem é tão importante assim. E o F seria o tipo 3, então, onde a gente já falou que é o F, né? Lembra de forramento. E dentro de forramento vai estar a base e o selante também. Daí pronto, não tem como errar. Então, no primeiro ele já falou assim, ó, o tipo 2 é indicado para cimentação. Para cimentação é qual tipo? CRF, né? Então é o primeiro, tipo 1. Tá errado. Na B, a redução da relação pó-líquido diminui as propriedades físicas e mecânicas. Tá correto? Tá correto. Isso é até uma coisa que a gente tem que cuidar. Porque na clínica às vezes a gente faz, mas não deveria, né? Quem nunca falou assim, né? Às vezes pede para uma auxiliar manipular o CIV e fala assim, faz um CIV mais durinho, um CIV mais molinho, mas o CIV não é um material que permite a gente fazer isso.
porque a gente vai influenciar diretamente nas propriedades dele. Vamos lembrar que dentro do pó é onde vai estar o vidro de fato. Ele vai precisar ser quebrado para conseguir liberar lá cálcio, para que a gente tenha a nossa reação, certo? Se a gente está diminuindo a quantidade de pó, a gente já está diminuindo também a quantidade das cargas que a gente vai ter. Já está reduzindo, certo? Daí a gente poderia até pensar, ou seja, reduziu a quantidade de pó, vai reduzir as propriedades físicas e mecânicas? Correto. Pensando obviamente assim, a gente já ia chegar nessa resposta, né? Diminui a quantidade. Agora vamos pensar no contrário. Então, eu posso aumentar essa relação, né? Posso colocar mais pó e colocar menos líquido. Pode. Não pode também. Por quê? A gente coloca o pó lá, mas ele precisa passar por uma reação junto com o ácido poliacrílico, com o líquido. Então, se a gente tiver muito pó e pouco líquido, pode ser que ele não consiga, de fato, meio que quebrar, né? Começar essa ação no vidro para conseguir liberar os outros materiais, principalmente o cálcio, né? Que a gente vai precisar para que tenha a reação. Então, a gente não pode mudar. Por isso que a proporção é 1 para 1. E outro ponto importante, é a espátula daquele fabricante. Quem nunca também, né? Tem 10 tipos de sieve de marca diferente lá. E uma espátulazinha só de sieve. Quem nunca? Mas o correto para a gente fazer perfeito mesmo e de fato cobrar as propriedades daquele material, como de fato tá na bula, é só a gente fazer igual tá na bula, né? Então teria que ter a sua espátula para cada um. E ainda fazer aquela gotinha perfeita, né? Então pronto, agora ninguém esquece mais também. Então esse está correto. Na C, esse tipo de cimento produz uma adesão real à estrutura do dente, sendo que a união à dentina é maior do que a do esmalte. O que a gente tem que lembrar? A adesão do sieve acontece por quelação, ou seja, ele vai reagir e ele pega o cálcio que está no dente também e se liga nele. Beleza? Grava isso. Então, quem que tem mais cálcio? Dentina ou esmalte? Proporcionalmente. Lembra lá que quando a gente pensa na composição orgânica e inorgânica de dentina e esmalte, a gente vai ver uma proporção extremamente diferente, onde a gente vê lá do inorgânico no esmalte 97%, na dentina a gente vê 70%, então assim a gente já pensa, né? Ou só mais fácil ainda, o que é mais mole teria menos cálcio. Então, se tem mais cálcio, ele vai se ligar melhor, a adesão é melhor. E quem tem mais seria o esmalte. Então, se ele falou que é maior, seria menor. E no D, que está falando do tipo 3, né? O tipo 3 é indicado para restaurações estéticas de dentes anteriores. Se está falando de restauração, aí é tipo 2. Beleza? E isso daqui se repetiu em outras questões também. Vamos para o próximo. Dessa daqui de Guarujá, hein? Considerando o esquema padrão de profilaxia antimicrobiana para endocardite infecciosa em paciente adulto, uma correta prescrição via oral seria A. Clindamicina, 2 gramas, 2 horas antes do procedimento. B. Amox, 1 grama, 1 hora antes do procedimento. C. Amox, 2 gramas, 1 hora antes. Ou cefalexina, 200 miligramas, 2 horas antes do procedimento. Qual seria o correto? Ó, quando eu analisei lá as questões, cai também anti-inflamatório, mas o mais cobrado seria antibióticos. E quando se repete a posologia, a campeã foi profilaxia antibiótica para endocardite. Então, esse daqui a gente tem que revisar hoje. Maravilha! Lembrando o seguinte, né? Peguei aqui a tabelinha que a gente tem no livro do Andrade, e aí a gente vai ver, né? Amox, 2 gramas. Você fala, e o tempo? Que lá ele coloca alguns 2 horas, outros 1 hora, né? Ele coloca aqui pra gente 30 a 60 minutos. Ou seja, se for uma via injetável, a gente vai ter 30 minutos antes. Se for VO, 1 hora antes. E ponto, e acabou. Grava isso, tá? Isso não mudou. Segue assim. Beleza. Daí, se for alérgico à penicilina, cefalexina, 2 gramas, Clinda, 600,
Ázetro 500, claretro 500, e aqui se for os injetáveis, né? Ampicilina 2, cefazolina 1, cefazolina 1 ou clindamicina 600. E o que eu tô trazendo aqui para vocês também? Acontece que a gente teve a atualização lá de 2021, mas algumas bancas ainda trazem ela não atualizada. E o que de importante de fato a gente precisa trazer aqui? Coloquei a referência do artigo, caso vocês queiram pegar, aqui eu coloquei uma traduçãozinha só para conseguir trazer para vocês. Mas o que de importante aconteceu? A clindamicina saiu. Então a clindamicina saiu daqui, e qual que passa a ser a alternativa para quando a gente tem alergia à penicilina? Passa a ser a doxiciclina, 100 mg. Daí a gente continua com a ázetro e com a claretro. Agora a cefalexina a gente sempre tem que ter cuidado, né? Porque ela pode ter reação cruzada. Só tô trazendo porque dentro das alternativas caiu uma clinda ali. Mas ainda não parece, neste momento, onde eu tô fazendo essa prova, né, em 2025, ainda não parece que tá atualizado. Mas ainda não dá para ter certeza, porque sempre que ele coloca a clindamicina, ele nunca coloca como resposta correta, tá? Mas só isso que mudou, né? Isso de importante. Além disso, mudou aqui a posologia para o paciente infantil da ázetro e claretro, né? Ok. Mas ele está perguntando qual que é o padrão. O padrão, a primeira opção, segue a mesma, não mudou. E aí seria justamente a Amox 2 gramas, 1 hora antes. Então, na primeira ele colocou a clinda, mas a clinda seria 600. Se tivesse desatualizada, né? Então aqui 600, 1 hora antes. A Amox, qual que é o certo que a gente acabou de falar? 2. 1 hora antes, a C tá certa. E a cefalexina também é 2, né? Ó, tá aqui. 2, 1 hora antes. Então, revisa essa tabelinha aqui bonitinha que vocês vão ver o resultado na prova também. Na próxima, uma de estômago, paciente HIV. Isso está caindo bastante na prova. Tentei trazer aqui a questão que era mais completa para a gente conseguir revisar os 3, né? Vamos ver o que vocês colocariam na prova? Vamos ler junto? Falava assim, ó. Considerando a classificação das lesões associadas com infecção pelo HIV pelo Ministério da Saúde, temos 1. Candidíase eritematosa, leucoplasia pilosa, eritema gengival linear, são lesões fortemente associadas com infecção pelo HIV. 2. Candidíase pseudomembranosa, linfoma não Hodgkin, são lesões menos frequentemente associadas com infecção pelo HIV. E na 3, neuralgia trigeminal e estomatite aftosa recorrente são lesões encontradas em portadores de HIV. Quais seriam as corretas aqui, então? Essa classificação, a gente pode usar o que tem no Neville mesmo, vai classificar pra gente em 3 estágios, né? 3 tipos de frequência que a gente vai encontrar essas patologias nesse tipo de paciente. O que mais foi cobrado de fato foram essas, fortemente associadas, tá? Mas a gente ainda pode colocar as que não são tão frequentes, estão menos frequentes, e as que só são vistas, mas que não estariam, então, tão frequentes assim, ok? Ele classifica dessas 3 formas. Vou fazer o seguinte, vou revisar com vocês a nossa classificação, então. Isso daqui não dá para ir para a prova sem saber, tá? Esse primeiro. E aí tem um jeitinho também de decorar. Lembra da frase? Casal leu pé. Essa daqui quem fez foi a aluna do MOP, a Yasmin, que inventou essa daqui e fica facinho pra gente decorar, tá? Ó, K de candidíase, então os 3 tipos. Eritematosa, pseudomembranosa e a quelite angular, sendo que a pseudomembranosa é a mais comum de aparecer. Geralmente é a primeira manifestação que a gente vai encontrar. Daí, pra gente lembrar de sarcoma, ó. Sarcoma de Kaposi vai ser aquela manifestação que a gente vai ver com manchas avermelhadas, púrpuras no paciente, maligna. L, daí ó, a gente precisa de lembrar de 2 L's. Então o linfoma não Hodgkin também vai ser maligno, né? O segundo mais frequente que a gente vai ter. E o outro seria a leucoplasia pilosa. Leu, e aí o pé, que seria a doença periodontal. Daí a gente vai ter o eritema linear e também as doenças necrosantes, GUM e PUM, gengivite
e é periodontite necrotizante. Mas tem que tomar cuidado, porque se for estomatite ulcerativa necrotizante, ela vai entrar aqui embaixo, tá? Esse daqui, então, é o campeão de aparecer lá na prova. Mas vamos ver o restante aqui. Então, ó, comumente associadas ou menos frequentes de serem associadas. Pode aparecer dessa forma. Infecções bacterianas, mais comum seria a tuberculose, hiperpigmentação melânica, a estomatite a gente já falou. Doença de glândula salivar, geralmente vem como um aumento de volume, púrpura trombocitopênica, ulcerações orais inespecíficas e ainda infecções virais. Então, herpes, HPV, varicela zoster podem aparecer também. E ainda teria essa terceira classificação, onde elas são vistas, mas não tão frequentes assim. Infecções bacterianas podem aparecer, doença da arranhadora de gato, angiomatose, reações alérgicas, relações medicamentosas, infecções fúngicas, mas tem que ter atenção, porque não pode ser a candidíase, né? Distúrbios neurológicos, paralisia facial e, esse daqui caiu lá, né? Ó, neuralgia do trigêmeo, ulceração aftosa recorrente, ou como a nossa questão colocou, né? A estomatite aftosa recorrente. E as infecções virais também, agora aparecendo o citomegalovírus e o molusco contagioso. Vamos voltar à nossa questão então. Candidíase eritematosa, leucoplasia pilosa e eritema gengival linear estão lá no nosso casal Leupé? Sim. Aqui, né, vai aparecer dentro das doenças periodontais. Tá correto, é fortemente associado. Daí na candidíase pseudomembranosa e o linfoma não Hodgkin, ele colocou nos menos frequentemente associados, mas na verdade eles seriam fortemente associados também. E na 3, neuralgia trigeminal, estomatite aftosa recorrente, são aquelas que aparecem só como vistas, né? Ele colocou encontradas, daí estaria correto também. Ou seja, 1 e 3 correto, a alternativa C. Beleza, vamos lá, falei para vocês que índices epidemiológicos também eram um ponto forte, né? E olha que interessante, tentei separar o que foi mais cobrado. E foram esses dois de doenças periodontais. O índice PMA e o índice de Russell. Vou revisar eles com vocês, depois a gente volta lá para a questão que vai ficar mais fácil. Os dois são para doenças periodontais. Mas quais são os pontos importantes daqui? Quando a gente fala do PMA, ele vai avaliar só alterações gengivais. Não está falando de alteração periodontal, de doença periodontal de fato, tá? E para lembrar, o PMA está falando justamente do que ele vai avaliar. Então, ele vai avaliar a alteração gengival, especificamente na gengiva mesiovestibular, e ele vai pensar o seguinte, ó, vamos avaliar se ele está pegando, se essa inflamação gengival está chegando de fato na papila, P, né? Ou se já ultrapassou e agora já pega a porção marginal, da gengiva marginal, ou se já foi mais longe ainda, que ele coloca o A do inglês, né? Mas a gente pode pensar em inserida ou aderida, e invadiu mais ainda e pegou essa porção da gengiva inserida. Cada um a gente vai contar como um, né? Então, o 1, 2, 3, se pegou, por exemplo, a aderida, já vai contar como 3 para cada dente. Daí a gente pode fazer tanto dente anterior só ou todos os dentes, beleza? Então, esse daí é os pontos. Lembra aí do PMA, que é o ponto mais forte, e lembrar que é para ver a alteração de inflamação na gengiva. Agora, o índice de Russell, ele já é um índice periodontal. E ele é importante, ele é um dos famosinhos da doença periodontal, porque ele consegue avaliar tanto a parte reversível quanto irreversível. Ou seja, avalia em quanto ainda é gengivite, mas vai avaliar quando for periodontite já também. Então, aqui a gente avalia todos os dentes e cada dente a gente vai colocar uma pontuação. Então, 0, não teve nenhuma alteração. No 1, teve gengivite leve, né? Na descrição ele coloca inflamação da gengiva livre, não circunscreve a coroa dentária. Então, tem uma inflamação, mas não pega a coroa toda. Diferente do que a gente vai ver no 2, ó. Gengivite, inflamação circunscreve totalmente o dente, mas ainda não tem bolsa formada. Não tem a ruptura da inserção epitelial. E o que a gente tem que ter atenção? Ele tenta mostrar pra gente o seguinte, tem coisas aqui que são mais graves. Então, eu preciso dar uma pontuação maior. E, de fato, ele coloca pra gente. Então, presta atenção, ó. Ele não vai fazer sequencial. Não é 1, 2, 3, 4. É 1, 2, 6 e 8. Para que quando colocar na soma que a gente vai fazer do indivíduo, daí vai ter uma nota mais alta, entendeu? Daí fica fácil a gente pensar. Então, no 6, o que acontece é que já tem bolsa formada, mas ele descreve como uma gengivite
com bolsa. Daí já não seria gengivite em si, né? Mas tá escrito assim, né? Então, gengivite com bolsa. A inserção epitelial rompida, mas ainda não interfere na mastigação e não tem mobilidade. Agora, no 8, a gente já vai ter essa condição com uma grande destruição. Então, a gente vai ver aqueles dentes que tiveram uma migração. Sabe quando o dente meio que abre assim, ó? Ele já se deslocou por causa da doença periodontal. A gente vê como se tivesse expandido assim, aberto até aqueles diastemas assim. Tem mobilidade? Pronto. Esse daí seria 8. E aí, como que a gente vai calcular? Para ver esse índice periodontal médio, soma o valor de cada dente e divide pelo número de dentes que a gente examinou. Então, cada dente vai receber um valorzinho desse, a gente soma e divide. Por isso que é importante a gente lembrar dessa diferença, certo? Beleza, vamos voltar à nossa questão. Ele coloca, o índice de Russell, a zona observada de cada dente é a gengiva mesiovestibular. Mas quem que faz isso? Quem que olha só essa porçãozinha? É o PMA. No B, o índice PMA permite a medição de alterações localizadas na gengiva. Tá correto? Correto. Ele não vai avaliar pra gente, tem bolsa, não tem. Não, ele só tá avaliando ali a porção da gengiva. Então aqui tá correto. Vamos ver o restante. Na C, no índice PMA, a nota atribuída para um dente com destruição avançada, com perda da função mastigatória, é 8. Falou tudo certo. Exceto o nome do índice. Daí seria Russell, né? E na D, o índice de Russell acaba não sendo muito usado pelos epidemiologistas por não ser prático e apresentar resultado subjetivo. E isso daqui é uma coisa interessante, porque essa mentira aqui, ele achou que era uma mentira. Ele é a banca, né? Ele é a banca IBAN-SP, achou que era uma mentira muito boa. E ele colocou isso daqui em 3 provas, vocês acreditam? Essa é qual? É de Guarulhos. Também caiu em Catanduva, em 2024 também, e em uma outra de 2021. Eu acho que era Praia Grande, se eu não me engano. Essa mesma frase, também como uma alternativa incorreta. Então, para provar para vocês, né, que às vezes a questão, ela muda alguma coisa, obviamente, mas se repete de outras formas. Tentem fazer o máximo de simulado da banca possível. Mas, na verdade, o Russell ele é um dos mais famosos de ser utilizado. Ele está falando aqui pra gente que não é prático e o resultado é subjetivo. Mas, na verdade, não. Ele mostra aqui pra gente claramente o que ele quer avaliar. É claro o que a gente vai descrever. Ele não está falando assim, olha, se a gengiva tiver rosa magenta, a classificação é tal. E se for rosa, nem sei outro tipo de rosa. Se for rosa pink, aí a classificação é tal. Isso daí é subjetivo, né? Agora aqui ele é bem demarcado no que ele quer avaliar. Tem bolsa ou não tem? Circunscreve a coroa inteira ou não circunscreve? Então ele é um dos índices que é famoso justamente por ser fácil, é prático de ser feito também, né? E justamente ele consegue mostrar um dado com precisão. A gente consegue até calibrar os epidemiologistas, quem vai fazer esse levantamento epidemiológico, porque é tudo muito marcadinho. É diferente de eu falar lá, é pink, é magenta, não sei o que lá, é rosa claro, entendeu? Então, essa é uma mentira. Não caiam nessa. O índice de Russell é bem avaliado, é bom ali na avaliação dos epidemiologistas. No E, o índice de Russell está baseado na unidade indivíduo. Mas o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá no slide. Cada dente recebe um número. Então, qual que é a unidade de medida que ele está utilizando? Ele está utilizando a unidade de medida dente. Cada dente vai receber um número. É diferente, se fosse falar que a unidade de medida é um indivíduo, seria o seguinte, não importa quantos dentes esse indivíduo tenha, mas se ele tem um dente com gengivite, por exemplo, ele recebe a classificação 1, por exemplo. Está avaliando o indivíduo só, não importa o que tem na cavidade, entenderam? Então aqui a unidade vai ser dente. E aí, estaria errado também. Ou seja, alternativa B, correto. Vamos para a nossa última. Ok, vamos lá. Essa daqui de biossegurança. Falava assim, ó, para que aconteça uma correta esterilização do instrumental usado em odontologia em autoclave por alto vácuo na temperatura de 132 graus Celsius, o Ministério da Saúde preconiza a pressão em ATM e em tempo em minutos, respectivamente de. Então veja, isso é algo que a gente erra muito na prova, porque a gente confunde com uma coisa que a gente vê na clínica com entender
o funcionamento da autoclave de fato. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Na prova ele vai colocar lá, ó, em minutos de tempo, colocou 4 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 5 minutos. Daí a gente pensa assim, nossa, mas a autoclave lá do consultório demora pra caraca pra conseguir fazer o ciclo da esterilização. Mas a gente tem que lembrar que só uma daquelas etapas do tempo é a esterilização de fato, né? Vai ter o período de aquecimento, de fazer a pressão de fato, de esterilizar, daí vai secar, vai despressurizar e assim vai, tá? Então a gente tem que lembrar que quando ele tá falando desse ponto é a esterilização de fato. Usando como referência o manual da Anvisa, da odontologia que a gente tem, né? Material, pode colocar no Google como manual Anvisa, odontologia, que sempre aparece. Aquele que é amarelinho, assim. Ele coloca pra gente da seguinte forma. A gente tem 2 padrõezinhos de acordo com ele. E para ficar fácil de você lembrar, lembra o seguinte. Quando a gente tiver mais temperatura, consequentemente mais pressão, mais ATM, como consequência a gente vai ver menos tempo de esterilização. Certo? Então, maior calor, maior a pressão, menor tempinho que a gente vai colocar aqui também. E aí ele coloca pra gente da seguinte forma, ó, se a gente usar 121 até 127, a gente vai usar com 1 de ATM, a gente vai ter um ciclo de 15 a 30 minutos. Qualquer coisa que aparecer nesse intervalo, tá correto, tá? Porque a gente tem a literatura para embasar. Aqui, o que a IBAN segue? Segue como sendo, aqui ele tá pedindo do alto vácuo, né? Mas aqui seria o padrão para gravitacional. E ele sempre coloca 121, 1 ATM de fato, vai ser por 20 minutos. Ele segue esse padrãozão. Isso se repete em várias provas. Agora, quando a gente falar do alto vácuo, daí ele vai colocar pra gente 132. No documento fala 132 até 134. Aqui a gente aumenta a pressão, né? Então vai ser 2 de ATM. E a ciclo vai ser de 4 a 7 minutos. Por quê? Aumentou, diminuiu o tempo. Fechado? E o que ele vai seguir como padrão? Vou apagar. Vou deixar assim mesmo. Ele vai seguir como padrão 132, 2 ATM e sempre pelo menor tempo que a gente tem aqui, 4 minutos, certo? Se falar da alto vácuo, vai ser isso que a gente vai utilizar. Para a IBAN, fechando esses 3 números, para cada uma delas, não tem erro, certo? Então, no primeiro ele já colocou, né? 2 de ATM, aqui ele colocou 1, tá errado, 2 estaria certo, 1 estaria errado. E no tempo, então, seria 4 minutinhos, que é a alternativa A. Aqui ele colocou 10, 20, 5, e o 5 não estaria, ele sempre vai usar como padrão pra gente um menor, ok? Segue isso, que é o que a banca gosta, né? E aí fica fácil da gente lembrar. Mas tenta lembrar dessa dica que eu falei pra você. Lembrar do tempo menor para maior temperatura, maior pressão. E lembrar também daquilo que é curtinho, é muito curtinho. Não é igual o que a gente vê de fato na clínica. Certo? Então aqui é a alternativa A. Queridos, era isso que eu separei pra vocês da IBAN SP. E também sempre que eu acabo a live eu falo pra vocês, quer ter mais aula como essa? Quer ver muito mais questões resolvidas da IBAN, IBAN SP, IBAN normal, qualquer outra banca? Vem pro meu time, meu querido. Então, vem pro MOP, que é o meu time, o meu preparatório, onde já fiz tudo organizadinho pra vocês. Lá a gente vai ter aulas começando do zero, de odonto, saúde pública, português, sedação, legislação e informática. Depois de cada aula você consegue baixar o slide, você consegue fazer questões daquele tema, para treinar se aprender tudo direitinho. A gente tem resolução de provas, é um pouco diferente do que eu faço aqui, porque eu lá respondo todas as questões da prova de fato. Toda semana sai uma nova, hoje a gente já tem mais de 150 bancas diferentes, fora a quantidade que a gente tem repetida. Então vocês vão encontrar mais de 4.000 questões respondidas em vídeo para vocês. E além disso, a gente faz planejamento para concurso. Então você pode estudar para o MOP, tanto se você não tem nenhum concurso em mente, você vai fazer um estudo de longo prazo, só ir seguindo as aulas de modo sequencial, mas se você tiver algum planejamento, precisar de um planejamento, porque você já está com a corda no pescoço, já está escrito no edital, a gente analisa seu edital, coloca para você quais foram os temas mais cobrados, qual estratégia você tem que utilizar para estudar de divisão de tempo, né? Seria mais interessante. E a gente lista exatamente as aulas que você precisa assistir. Então você consegue tanto linkar com o seu
o seu planejamento, assiste as resoluções e ainda a gente tem um banco de prova, né? Então, como a IBAN SP que eu falei para vocês, tem bancas que são mais difíceis de conseguir. Lá a gente salva tudo para vocês. E tudo isso vocês têm acesso por 12 meses, certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, quiser saber mais, eu coloco tanto o link na descrição, que fica sempre aqui no YouTube, mas também tem na minha bio. Queridos, então era isso. Tenho certeza que tudo isso que a gente viu até aqui vai te ajudar. E lembrando que, se você está assistindo essa gravação aqui no YouTube, muito provavelmente você perdeu a live ao vivo. Essa daqui é uma gravação de uma live que aconteceu aqui mesmo no YouTube. Toda segunda-feira às 8 horas eu entro ao vivo, fazendo uma aula que os próprios seguidores do Instagram escolhem. Então, se você não tá lá, você tá perdendo, porque lá eu coloco os slides depois, faço a votação. Então, me segue também no @dentista.concursar. E se você gostou dessa aula, se ela te ajudou de fato, por favor, deixa um comentário, não esquece de curtir para mostrar para mim que vocês gostam de aula como essa para poder repetir. E também não esquece de se inscrever, já que toda semana sai um vídeo novo e eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso, um beijo e até o nosso próximo vídeo.